Aleluia. Tem algumas palavras que elas são mais doutrinárias e mais importantes. E eu tenho visto a igreja de hoje uma coisa que é muito triste. Eu tenho visto a igreja de hoje não ter consciência de corpo de Cristo. Consciência de corpo de Cristo. Nós precisamos estar conscientes do que é o corpo de Cristo. A nossa posição dentro do corpo, quem nós somos no corpo, como interagimos com o corpo, como levamos as coisas do corpo. Precisamos ter consciência real do corpo de Cristo. Eu tenho visto muita degladiação, muita divisão, muita facção. Divisão e facção são obras da carne. E a carne milita contra o espírito contra a carne, elas são opostas entre si. E o que nós temos visto é uma igreja que hoje, infelizmente, se degladia. Divisão é diferente de facção. Quem promove divisão fala que o outro está errado, mas quem promove facção, às vezes ele está, entre aspas, certo. Mas é aquele que forma grupos dentro de um grupo maior. Uma facção é alguém que gera um grupo dentro de um grupo. Então, por exemplo, eu sou de Renato e Ana. Eu sou de Rodney e Aline. Eu sou de Vitor e Maiara. Isso são facções. E ao mesmo tempo, o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, ele fala que isso é meninice. É leite que eu posso dar e não alimento sólido, porque um disse é de um, outro disse é de outro. Vou dar outros exemplos. Uns profetizam, e aí começa a complicar mais o cenário. Porque um profetiza, um faz curas e milagres, o outro opera de uma determinada maneira, e você não consegue encaixar isso como um objeto do corpo operando em sintonia e em consonância. Você repele os diferentes. Nós temos uma tendência de sentar nos mesmos lugares, fazer as mesmas coisas. Nós temos uma tendência de ter uma dificuldade de aceitar aquilo que é diferente. E julgamos, às vezes, aquilo que é diferente de nós. Um é mais do repeté, o outro é mais tradicional. Mas tudo isso, queridos, é sabedoria de Deus, tudo isso é corpo de Deus. E nós temos um problema muito sério com isso. Nós somos, quando não pessoas que dividem o corpo, somos pessoas facciosas. Nós sentamos em grupos, saímos com as mesmas pessoas. Temos dificuldade de inserir um irmão novo que chega no nosso meio. Isso tudo é ser faccioso. Não deixar as pessoas sentirem à vontade. Isso, queridos, tem matado o nosso corpo, o corpo de Cristo. Isso tem sido um câncer no corpo, é muito pior. É muito ruim. E nós precisamos de verdade amadurecer. Às vezes criamos divisões porque somos feridos, porque somos machucados, porque alguém nos feriu, nos machucou, nos matou espiritualmente. Essa noite mesmo eu tive um sonho. Eu não sou dado aos sonhos, não é a forma de Deus falar comigo mais comum. Às vezes Deus precisa me chamar a atenção, então Ele me dá um sonho. Porque a forma de Deus falar comigo é na minha intimidade ali, no meu ouvido. É a forma mais comum de Deus falar comigo. Eu ouço a voz dele. Eu bato um papo com meu pai. Esse é meu jeito de falar com ele. Cada um tem seu jeito. Tem gente que sonha toda noite, tem gente que tem visões abertas a maior parte do tempo. Mas eu sou, no meu corpo, eu sou o ouvido. Entende? Cada uma parte. Mas se você é ouvido, você não é uma facção. Eu só sou o ouvido do seu corpo. O outro é a mão do corpo. Sem a mão, como é que eu vou usar o cotonete para limpar o ouvido? Então, queridos, nós precisamos nos ajustar. E está ruim. Está ruim, eu não digo somente o corpo dos jovens, que também está ruim. Mas está ruim o corpo de Cristo como um todo. E o maior triunfante em tudo isso é o diabo. É o nosso adversário que está dando risada, porque um reino dividido não prosperará. Posso ouvir um amém aqui? Amém. A gente conhece esse texto, mas nós fazemos muito pouco por ele. A gente não conhece de fato, queridos, o poder que está dentro de nós, em nós. A gente não conhece o poder de sermos um. Não conhecemos o poder de um casal unido. Às vezes é difícil você ser um com o seu marido e com a sua mulher. Às vezes é. Eu, graças a Deus, tive meus anos de gerar. Eu gerei a minha esposa. E ela me gerou. Porque é sempre um caminho de mão dupla. Nunca um lado só tem a razão.
Você ia falar sobre casamento hoje, pastor? Não, nem ia falar sobre isso, mas já que estamos aqui, né? Deixa o Espírito usar minha boca. Nós somos dois líderes. No começo do nosso casamento não foi fácil, não. A corda puxava de um lado para o outro. Aí eu fui na marra não era. Aí fui pro joelho no chão, aí começou a funcionar. E olha que eu já tinha muita experiência, 39 anos de idade, pastor há muitos anos. Mas não adianta, querido, quando mexe com algo da nossa alma, ou a gente se rende, ou a gente ama, ou você não sai do outro lado. Fica comigo aí, então, tá gostoso. Ele está preocupado que a pregação desse jeito vai demorar horas. Ele já falou, deixa eu parar com esse som aqui, que o profeta começa a profetizar, aí já pegou. Nós somos muito de divisão. Somos muito. Que feio. Que feio. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 31. O Senhor quer libertar você nessa noite, amém? Amém. O Senhor quer formar algo aqui muito lindo. Todavia, para Deus formar algo muito lindo, Ele precisa de corações dispostos. Amém. Eu tenho um coração disposto. Glória a Deus. Amém. Nós estamos aqui juntos por um propósito, por um coração. Amém. Amém. Em João capítulo 4, versículo 31, é o momento após Jesus parar todo o seu trajeto para passar numa cidade por causa de uma mulher. Na verdade não era por causa de uma mulher, era por causa de uma cidade. Também não era só por causa de uma mulher e de uma cidade, era por causa de um propósito. O que está por trás do que o Senhor Jesus está fazendo é um propósito. Diga, um propósito. Um propósito. Enquanto nós não entendemos propósito, enquanto nós não nos rendermos a um propósito de Deus, quando não tivermos consciência desse propósito e como minhas ações impactam diretamente nesse propósito, eu não posso caminhar. Eu vou viver oscilando. Eu vivo em dois caminhos. Eu não me rendo o suficiente. Eu não calculei o valor daquilo que é o reino. Eu não estou inserido dentro do processo do reino de Deus. Eu não conheço. Eu não entendo. E eu sou um problema para o corpo. Um problema para o corpo. Em 31, depois de Jesus evangelizar essa samaritana, essa mulher vai embora. E os discípulos que tinham ido comprar comida. Comida é algo que você tem com seus amigos, com seus discípulos, com seus chegados. Os discípulos vêm para o grupinho. Jesus está falando de algo muito maior. Os discípulos estão falando, nós 12 aqui nos bastamos. Mas Jesus não estava satisfeito, porque faltava uma mulher e faltava uma cidade no grupo. Vocês estão comigo aqui? Faltava uma mulher e faltava uma cidade no grupo. Através de uma mulher o Senhor ia fazer uma obra nunca vista. Através de uma mulher que era uma prostituta, que muitos olhariam para uma prostituta e simplesmente, eu não vou chamar de prostituta, só porque ela teve 6 maridos, 5 maridos, o que ela dava nem era marido, mas tudo bem, uma mulher da vida, ou uma mulher que tentou por muitas formas saciar uma sede, seja lá o que for. Eu não estou aqui para julgar a mulher, eu estou dizendo, para a sociedade essa mulher podia ser um paradigma, uma marginalizada, uma mulher que não se deve passar perto. Mas Jesus passou lá. E diz no versículo 31 que nesse ínterim os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come, você precisa comer, mestre. Vamos ter um momento de comunhão. Vamos ter nossa pizza, nosso hambúrguer. Vamos ter nosso momento de comunhão. Mas ele disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu tenho nesse lugar um propósito. Amém. Eu tenho um propósito. Só que você pode olhar propósito como uma coisa muito ruim. Você pode olhar propósito como uma coisa chata. Você pode olhar propósito como uma coisa que, puxa, toda hora eu tenho que fazer o que é pelo outro. Eu não tenho mais direitos, eu não tenho mais razões, eu não posso ficar maratonando no final de semana inteiro na minha série. Não posso eu chamar meus amigos na minha casa e fazer churrasco. Não posso eu mais viver de festas em festas, encontros em encontros. Eu vou dizer para você, queridos,
Muitos cristãos nos dias de hoje estão se perdendo em encontros e encontros, em festas e festas, e muito pouco compromisso com o reino dos céus. Sabe por quê? Porque não entenderam o propósito. E segundo, não amam o propósito. Eu não vejo o Senhor Jesus aqui falando assim: eu estou fazendo um baita de um sacrifício de não comer esse pão com vocês. Eu não consigo imaginar o Senhor Jesus assim. Eu consigo imaginar o Senhor Jesus rendido à vontade do Pai. Glória a Deus. Completamente rendido, porque a vontade do Pai também era a vontade dele. Nos momentos onde a vontade do Pai não era a vontade dele, que foi no final da sua vida: se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja a minha, mas a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E todas as vezes que eu escolhi a vontade de Deus, eu nunca sucumbi. Todas as vezes na minha vida que eu falei, eu quero fazer a vontade de Deus, eu nunca sucumbi. Nunca deu errado. Sempre eu fui protegido, sempre tive debaixo de uma redoma. Sempre. Eu aprendi com o Senhor Jesus e com Davi, ter o coração, conforme o coração de Deus, de fazer conforme a sua vontade. Eu aprendi que isso é um desejo mais puro dentro de mim. Eu aprendi que isso é nobre, eu aprendi que isso é adoração. Glória a Deus. Aliás, a mais pura e perfeita adoração não é quantas palavras bonitas eu canto de um púlpito, mas é quantas vontades de Deus eu faço, e quantas renúncias eu faço por amor a Ele. Quem renuncia por amor. O marido renuncia por amor à mulher, a mulher renuncia no casamento por amor ao marido. Isso é amor. Amém. Você pode chamar de um monte de coisa, mas o nome disso é o mais puro sentimento de amor. Amor é se render. Sabe um casal que não vai dar certo? É quando o casal olha o problema um do outro e não converge. Eu não ia falar sobre casal, mas se aplica muito bem no que eu estou falando hoje com casal. E hoje apresentamos ainda, eu estou trabalhando para você, tá vendo? Eu vou dar trabalho para vocês, glórias. Queridos, o maior segredo de um casamento bem sucedido é ceder. E só se cede de verdade por amor. Ceder não é singular, ceder é amor. Isso é ceder. No corpo de Cristo, as pessoas não cedem. As pessoas têm razão. É assim que está. É triste e duro assim. Vou dizer, meus filhos, Deus está quebrantando o seu pastor, muito. E ou eu entro pelo caminho do amor, ou eu entro pelo caminho do amor e eu vivo o amor com mais profundo do meu ser, ou eu vivo o amor com mais profundo do meu ser. Eu não tenho outra escolha, nem outro caminho que eu quero seguir. Não existe outro. Não existe outro. É o caminho do amor. O apóstolo Paulo fala, ele toca nisso. Eu vou voltar nesse texto em um momento aqui hoje, mas só abra comigo, segura aí um pouquinho. Em 1 Coríntios capítulo 9. Isso, fica aí comigo, Vitão. Aleluia. Versículo 16 do capítulo 9 de 1 Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons. Repita comigo, cheia de dons. Mas cheia de meninice. É engraçado como dons andam junto com meninice. É muito curioso. Se eu e teu nome expulsamos os demônios, fizemos sinal, eu não conheço você. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Dom e menino. Sabe por quê? Porque o menino tem uma coisa boa, ele tem fé. Então, Paulo vai ter que equilibrar uma igreja cheia de fé, cheia de dons, e com zero base de caráter. Então, Paulo está se doando por uma igreja. E ele, aqui no versículo 16, diz: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Parece que é dureza, né? Parece que é o lado da vontade de Deus que ele está fazendo e que é duro. Eu sou obrigado, eu tenho que fazer. Só que olha só o que ele diz no próximo versículo: se o faço de livre vontade, eu tenho galardão. Opa, galardão é só para quem rendeu a vontade em amor a Deus. Glória a Deus. Você tem uma revelação. Glória a Deus. Eu tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de dispenseiro, de servo que me está confiado. Eu posso operar somente como um servo, ou eu posso operar como alguém que anda por
do reino do Espírito com galardão. Eu posso ser alguém que rendeu a vontade, eu posso ser alguém que ama a Deus e adora a Deus. De verdade, com o mais profundo do seu ser, é isso que eu quero ser. E Paulo está tocando nesse ponto. E Jesus está dizendo que para fazer a vontade de Deus e comer a comida do céu, ele tem que discernir o reino do céu. Ele tem que ter consciência de corpo. A consciência de corpo que Jesus tinha, ninguém tinha. Eu vou destruir esse santuário que é o meu corpo. Em 3 dias eu vou levantar. Eu destruí aquele santuário feito por mãos de homens, de religiosos. E eu vou levantar no meu corpo um santuário para a glória de Deus. E o santuário que ele levanta em 3 dias para a glória de Deus, sou eu e você juntos e ligados. Não existe ex-corpo. Eu preciso entender isso. Não existe ex-pessoas porque eles deixaram ou porque estão aqui. Existe filho que está perdido fora, tem filho que está perdido dentro. É muito pior estar perdido dentro. Porque quem está perdido fora é mais fácil de ser achado que quem está perdido dentro. Quem está perdido dentro é pior. Porque o seu coração já endureceu. Porque o seu coração já está acostumado, queridos, nunca se acostume com o Evangelho. Glória a Deus. Nunca se acostume com o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Nunca se acostuma, nunca senta num culto esperando algo de alguém. Chega você nesse culto e puxe você. É isso que você é. É muito fácil falar, eu já estou sentindo a unção, então eu vou travar minha cara. Não, troca a sua cara. Amém. Luta com o inferno. Seja você que bota o inferno para correr. Seja você que faça a unção descer. Glória a É Deus. com você. Não delegue a sua responsabilidade. Não delegue. É com você. Geralmente você está vendo de fato no corpo. Você está vendo de fato no corpo porque Deus está chamando você para fazer. Amém. É você. Mas eu acho que porque Deus chamou para você para fazer, você é a última bolacha do pacote, ou melhor, alguém que não está fazendo. Sabe por quê? Porque isso é só uma função de você no corpo. Se você é mão, ou se você é pé, é só parte do corpo, é só isso. Amém. É só isso que você é. A glória de Cristo, a glória não é sua, não é minha. Não é do olho, aliás, Deus deu maior honra aos órgãos de menor honra. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus opera dessa maneira. A maior glória do corpo não é o olho que vê, o ouvido que ouve. A maior glória do corpo são é a unha encravada do seu pé. Por algum motivo Deus escolheu dar a maior glória, a maior honra até a menor parte. Sabe por quê? Porque senão a gente acha que é por causa da gente, por causa de mim. Querido, não é por causa de você, você não é nada, eu também não sou nada. Só a mim foi dado hoje o privilégio de estar nesse microfone, porque eu sou um dispenseiro de Deus e faço por amor. Não, está aqui pregando, não. Mas Jesus está dizendo que dentro desse propósito de fazer a vontade, de comer a comida do céu, tinha uma frase. 35, do capítulo 4 de João. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu estou vendo um campo de pessoas que precisam ser ganhas. O meu ministério, eu não vou estar satisfeito se eu não cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é ganhar vidas para Deus que não estão aqui. Amém. Queridos, nós estamos perdendo muito tempo ficando degladiando dentro do corpo. E é por isso que degladia diante do corpo. Por isso que gera divisão. Por isso que gera facção. Porque um se acha superior ao outro. É um órgão que fala, não preciso do outro. Queridos, eu preciso de você. Você precisa de mim. Gostando de mim ou não, gostando do jeito que eu falo ou não, eu preciso de você, você precisa de mim. Ponto final. Mas é muita meninice. Ele fala que nós somos um corpo, um espírito. Em Efésios capítulo 4, não vou abrir. E ele clama que vai mandar os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Nós não somos varões perfeitos, sabe por quê? Porque tem muita meninice. Nós não somos um corpo. Nós somos vários pedaços desengonçados tentando operar. E isso é uma vergonha para o Evangelho também. É um escândalo. É um escândalo um irmão falar mal do outro irmão. Um escândalo no corpo. Um escândalo. Ai daqueles que promovem escândalos. Melhor lhe seria pendurar uma pedra no pescoço e lançar no mar. Cuidado, muito cuidado, jovem filho. Está na hora de nós amadurecermos. Ok? Está na hora de nós crescermos. Está na hora de, mas me feriu, vai lá e pede perdão. Mas ele que me feriu, pede perdão você.
Ou você não é maduro? Não, você não sabe o que me fez. Então. Por isso você caiu. Por isso que Deus não pode usar você na plenitude. Por isso que Ele não pode contar com você para isso. Para ganhar uma cidade inteira através de uma pessoa. Por isso. Porque nós somos muito meninos. Muito mimimi, muito individualistas. O tempo de igreja individualista, de pessoas individualistas, me dá nojo. Eu estou dizendo a verdade para você, estou rasgando o meu coração, me dá nojo. Eu tenho nojo. Me dá tristeza. Porque até hoje, pregando, eu sinto o que Paulo sente dentro do coração dele. Filhos, porque de novo sinto as dores de parto. Até ser Cristo formado em vós. Dói no coração de um pai espiritual, de um pastor, seja lá que mal se quiser. Dói. É muita meninice feita. Vivemos uma geração de pessoas individualizadas e ministérios individualistas. As minhas filhas, quando elas vêm com detalhes individualistas, eu já cato no meio. Eu não tolero. Eu não tolero. A minha esposa é testemunha e nem ela tolera. É uma geração centrada em si mesma, em si mesmada, como nunca houve. Eu preciso cuidar da minha casa. Então, filho, que pena, porque Deus queria que você cuidasse do reino. Você não calculou entrar no reino? Não fez o cálculo? Que reino que você está? É reino de Deus ou é reino do seu eu? É reino de Deus ou é o reino da minha própria satisfação? Qual é o reino que nós estamos? Qual é? Queridos, estar no reino é duro. É duro no primeiro momento, no segundo momento é rendição, e no terceiro momento é alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só que não é todo mundo que vive reino. Eu não estou vivendo pelos dias da terra, eu vivo pelos dias do céu. Amém. Você tem uma vida de bem vividas aí, 80, 100 anos, com saúde, né? Porque o que passa de 70 é enfado da carne. Eu já estou mais próximo dessa fase do que da outra fase. Quando você faz 50 anos de idade, eu vou falar uma coisa para você que você não tem ainda. Hoje eu estou com a cabeça, né? Você começa a ver o que você fez para trás. Você fala, será que eu realizei tudo que eu tinha que realizar? Começa a te dar uma ânsia de há tanto por cumprir. Mas ao mesmo tempo eu posso querer me aventurar, abrir meu peito e sair por aí. Isso aqui, mesmo assim, não é a vontade de Deus. Jesus cumpriu a obra dele em 3 anos, quando ele estava completamente pronto. 3 anos. Eu posso estar com 75, cumprir até 78 anos de idade. Me preparei para chegar nesse momento. Estou firme para liderar nesse momento. Estou pronto para levar a igreja de Cristo, levar o povo de Deus onde Deus quiser. Não sei se com 75. Não sei se é com 53 que eu estou hoje, não sei. Mas uma coisa eu sei, quando eu fiz 50 anos eu falei, será que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? O Senhor Jesus, em João capítulo 10, vou pincelar um versículo aqui, vou direto nele, 16, João 10, 16. Por que o Senhor Jesus está interessado na samaritana e não no povo judeu? Ou também no povo judeu? E ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, do aprisco de Israel, da nação de Israel. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho. Quantos rebanhos? E um pastor. Você pode dar uma olhada, está entendendo? É um rebanho e um pastor. Não existem 2 rebanhos, não existem 2 grupos, existem facções. Não existe sou de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Tiago, de João. Eu sou de Cristo. Glória a Deus. E se eu sou de Cristo, eu sou do meu irmão. E se eu sou de Cristo, eu sou do meu irmão que eu não gosto. Se eu sou de Cristo, eu sou do meu irmão que me fala mal de mim. Se eu sou de Cristo, eu amo. Amém. É assim que é ser de Cristo. Ser de Cristo dói. É fácil não ser de Cristo. É muito fácil. Um rebanho, somente um pastor. Em 1 Coríntios capítulo 12, eu já citei ele, mas eu vou ler muito rápido um pedaço. 1 Coríntios 12, quando o Senhor está se referindo a corpo, quando Paulo está falando de corpo.
O começo do capítulo ele está falando de consciência de dons. E que é necessário buscar dons. É muito simples que você precisa buscar dom. Sem dom, você atinge 2, 3 ou 4. Com dom, você atinge multidão. É muito simples. É uma matemática simples. Com dom, você enche um estádio. Sem dom, você enche um grupo desse. Dom. O dom é útil. Só que o dom precisa ser útil com consciência de corpo. Porque dom por dom gera vaidade, orgulho, soberba. Ele diz no capítulo 13, para equilibrar o 12 dos dons, ele diz que ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, o que ele faz? Você precisa ter amor. Não adianta falar, tripudiar, relampear, subir na parede na unção. Não adianta. Eu gosto de todas essas coisas, eu sapateio no Espírito, eu rodopio, eu vejo o reino do Espírito, eu ouço voz de Deus, ouço voz que não é de Deus, eu vivo o reino do Espírito. Os meus sentidos estão abertos para o reino do Espírito. Mas se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa. Escuta aí, para. O bronze me retina. É só barulho. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, não adiantou de nada, não valeu nada. Não usufruí nada disso. Porque tem 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior desses é o amor. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Só que antes de falar do amor, ele fala de corpo. E ao falar de corpo, ele vai equilibrar a gente na humildade de dom. Que só pode ter humildade pelo amor. Porque o amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não busca os seus próprios interesses. Ele não é egoísta em si mesmado. Ele não é. O amor não é ciumento. Não é isso que é amor. O amor não causa divisão. O amor ama o inimigo. O amor ama quem persegue. Esse é o amor. E nós estamos muito longe desse amor. Muito longe. Versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo. Batismo no corpo, um só batismo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo. Glória a Deus. Você foi batizado, mas aspergido no corpo. Você está dentro de mim, eu de você, ou você está aqui porque até eu pisar na bola com você e aí acabou. Acabou para mim. Quem é você comigo? Não é só você comigo, quem é você com o seu irmão? Aliás, quem é você com o irmão que te acabou de referir? Quem é você? Eu quero saber quem é você. Que corpo nós somos? Que consciência de corpo nós temos? Qual é a consciência? De que o que eu faço aqui afeta você. De que um dedo inflamado, todo o seu corpo sente febre, sente dor e deita na cama. Vocês estão comigo aqui? Nós estamos mal, nós estamos muito mal. Nós somos uma geração sem amor. E nem se multiplicou iniquidade como vai multiplicar. E antes disso o amor já se desenfreou. O que cai de pastor nas internets hoje da vida, nos YouTubes da vida, é nunca visto. Os luzeiros estão caindo do céu. Só não vê quem não quer. Que há pessoas caindo de monte. Porque Deus vai purificar primeiro a noiva dele. E o corpo está doente, filhos. Eu fico imaginando o Senhor Jesus olhando isso, porque ele veio congregar um rebanho. Ele é o pastor de um rebanho. E das ovelhas que estavam dispersas, das ovelhas que estavam aqui. Ele vai atrás de uma samaritana de uma cidade de Samaria. Enquanto os discípulos estão em si mesmados, querendo comer uma comidinha, tem uma comunhãozinha. Vocês estão comigo aqui, querido? Se você chama pessoas para ir numa festa, vai muita gente. Mas você chama elas para ir numa reunião de oração, muitos poucos vão. Sabe por quê? Não há CD para o reino. Mas os nossos, versículo 24, nossos membros nobres não têm necessidade do que da glória. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha. Olha o 25 que eu quero: para que não haja divisão no corpo. Deus não quer divisão no corpo. Todos que promovem divisão no corpo estão operando contra Deus.
é muito forte, é muito verdade, é muito terrível. No sonho que eu tive essa noite, estava o Rodney comigo no sonho. Estava eu e o Rodney, e nós estávamos num campo de comunhão, exatamente como a última comunhão que nós fizemos. Só que nas comunhões que nós fizemos, o Rodney me fez um pênalti muito sério. Foi muito forte, pisou em mim ali na área. Ele fez um pênalti muito sério que fez com que eu fizesse um gol para minha esposa e sair frustrada. Aliás, aquele dia eu estava me carregando no campo. Parecia o quê? Esquema de bet. Parecia mesmo. Tipo da presidente do Palmeiras no jogo do São Paulo. Depois veio o troco no jogo do Corinthians. Mas tudo bem, vamos falar mais sobre o Paulo. E eu estou no sonho com o Rodney. Só que agora quem vai bater o pênalti é o Rodney. E eu estou incentivando o Rodney. Eu falo, Rodney, bate meu, bate. Só que o Rodney está hesitando em bater o pênalti. E o gol está cheio. O gol está cheio de pessoas no gol. Não dá para fazer gol. Há uma barreira no gol. E eu falo, Rodney, enfia o pé, bate, Rodney. E aí, minha visão abre. Dentro do sonho, eu tenho uma visão. E quando a minha visão abre, eu vejo bruxos, 2 feiticeiros, um caldeirão do lado. E os feiticeiros tinham um cajado. Cajado é coisa de pastor. Pastor, não vem aqui. Amém. Os feiticeiros, porque a feitiçaria é a rebelião. A rebelião é um pecado de feitiçaria. Pastor, não vem aqui, está me entendendo? E na linguagem do Espírito, na visão que eu tive aberta no sonho, um cajado levantado como que intercedendo. Os bruxos intercedendo e predominando sobre o Rodney que ia bater o pênalti. Eles estão predominando na intercessão deles, na bruxaria, da feitiçaria, está travando o corpo de Cristo. O êxito do corpo de Cristo. Os gols que o corpo de Cristo tem que atingir. Vocês estão comigo, estão entendendo a linguagem espiritual? Travados. As coisas procrastinadas, as coisas não acontecendo, travadas. Mas quando eu olho eles, me dá uma fúria no Espírito. E eu vou para cima deles, eu falo, em nome de Jesus, minha voz vai querer embargar, só que ela não embarga. Eu falo, sai! E eles começam a falar, onde está vindo isso? Os demônios não estão vindo. E eu falei que haja confusão no arraial do maligno agora! E aí eles começam a dar aquele barata tonta, um do lado, outro do outro, perdidos. E eu acordo no sonho. Sabe o que habilita os feiticeiros? A rebelião. Os irmãos do corpo de Cristo que usam sua boca para difamar e falar mal de outros, para dividir o corpo. Isso causa problema sério no corpo. Isso trava o corpo, isso trava pessoas, isso trava ministérios, trava atingimentos espirituais. Trava coisas que nós vamos realizar, trava. Eu já declaro que sobre a sua vida, Roger, só porque eu te vi no sonho, está tudo liberado. Todos os demônios que te oprimiam, que se curavam, estão todos agora sem ação no reino do Espírito. Cegos, surdos e mudos. E eu declaro sobre a sua vida, filho, que você vai atingir os seus objetivos. Amém. Que tudo que estava travado destrava. E que haja nesse instante confusão no reino do inimigo sobre o seu corpo e sobre o corpo dos seus irmãos. Amém. Que comece em você. Amém. E se abra para todos. Amém. Porque é assim que se opera o corpo. Se um vence, todo mundo vence. Se um é derrotado, todos são derrotados. Haja consciência de corpo, irmãos. Amém. Consciência de corpo. Em Atos capítulo 9. Aliás, deixa eu pegar, eu já falei sobre isso, não vou citar. Mas Gálatas 5, 19 e 20. Vamos pegar o Gálatas, depois eu pego o Atos, tá bom? Gálatas 5. As obras da carne são conhecidas, e a carne milita contra o espírito contra a carne. Qual espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o corpo de Cristo. É um só corpo, um só espírito. Tudo opera em sintonia, em conjunção. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Parece que a Bíblia só tem prostituição, impureza e lascívia. Parece que as pessoas só se preocupam se tem um adultério na igreja, se tem lascívia na igreja. Tem tudo isso sim, mas tem mais. E tudo isso é obra da carne. Lascívia, que é desejo incontido, é problema sério. Não adianta você passar a mão no seu pecado, filho. Não adianta. Todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo.
Agora não é no seu poder, é no poder dele, que eu fiz na minha oração, para nos apresentar imaculados diante da glória dele. Posso ouvir um amém? Amém. É assim que é. Mas ele diz idolatria, feitiçarias. Ó, feitiçarias está no mesmo lugar de inimizade, no mesmo lugar de porfias, de ciúmes, de iras, de discórdias, de dissensões, divisões e de facções. Criar grupos dentro da igreja, dentro dos jovens. Grupos, facções. Isso aqui é obra da carne. Ele diz aqui na sequência: eu vos preveni, no versículo 21, que não herdarão o reino de Deus. O quê? Olha a seriedade da maturidade, querido, espiritual. Se você é feiticeiro, se você é discórdia, é dissensão, é facção no corpo, você não vai comparecer no reino. Está na hora de amadurecermos, meus irmãos. Está na hora de crescermos. Chega de meninice. Chega, Atos capítulo 9. Paulo achava que era uma missão. E a missão de Paulo, diante de toda a religiosidade de Paulo, de todo o farisaísmo, de toda a conduta de Paulo, que não era pequena não, porque ele fala que segundo a lei, ele era irrepreensível. Mentiroso também, porque ninguém é irrepreensível, ninguém cumpriu a lei do seu Senhor Jesus, mas ele tinha uma certa irrepreensibilidade diante da lei. Mas Saulo, esperando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho de Cristo, assim eram conhecidos os cristãos que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Veio uma luz para tirar Paulo das densas trevas. Você pode dar glória a Deus? Veio uma luz, e caindo por terra, com boca no pó, se humilhando, sendo humilhado, e caindo por terra: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia o caminho. O caminho era composto por cristãos. Logo o Senhor Jesus está dizendo: quando você persegue a mim, fala mal de mim, de alguém do meu reino, de algum cristão do meu reino, de algum filho meu, você está falando mal de mim, você está perseguindo a mim. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu, Paulo, persegues. Está comigo? Está perseguindo algum irmão? Para hoje, para ontem, para agora, para. Porque isso é feitiçaria, é rebeldia da pior espécie, é do inferno. E eu estou repreendendo esse demônio no nosso meio hoje. Amém. Eu estou repreendendo toda a rebelião no nosso meio hoje. Eu estou repreendendo todo orgulho, soberba e vaidade no nosso meio hoje. Sai. Amém. Sai do espírito da sedução. Sai das mentes, sai dos corações. Toda divisão, todo incinismo, todo egoísmo cai por terra hoje. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Versículo 15, mas o Senhor disse: vai lá, Ananias, porque este é para mim alguém que tem um propósito, alguém que é do corpo. Do corpo a buscar não só quem está dentro, mas quem está fora. Aliás, ele não vai poder buscar quem está dentro. Ele vai continuar a obra de um pastor que está juntando ovelhas dispersas, que eu comecei. Nesse dia eu confio para continuar. É muito forte. De um perseguidor de corpo, ele transforma em alguém. Eu quero declarar que todos que perseguem o corpo hoje, todos que causam divisões e facções hoje, serão instrumentos como o apóstolo Paulo, em nome do Senhor Jesus. De buscar as vidas que estão lá fora, nas trevas, nos lugares piores do mundo. É essa a minha palavra de declaração sobre cada um desses que me apunhalam pelas costas, que apunhalam os meus filhos. Eu perdoo, abençoo e digo que serão como Paulo, em nome de Jesus, porque isso é vitória para o corpo de Deus. Instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Perante quem? Gentios, samaritanas, cidades. E ninguém avançou mais do que Paulo, queridos. Mas primeiro tem que cair por terra, ter uma luz que brilhasse, enxergar o que não enxergava, ficar cego para coisas que não enxergavam. Queridos, hoje é noite de ficarmos cegos para coisas que nos devemos ver e ficar com olhos abertos
para aquilo que nós precisamos ter. Amém. Essa é a noite. Não é outra noite, é essa noite. Lucas capítulo 14. Lucas 14. Que não dá nem para desculpar que eu não estou vendo a hora. O relógio estampado aqui na minha cara. Eu já preguei 40 minutos. Lucas capítulo 14 diz, vou pegar o versículo de número 12. Podia pegar para trás, vou pegar aqui. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os seus amigos, nem os teus irmãos. Não convida a sua facção. Alô? Quando você fizer um jantar, não convida a sua facção. Nem vizinhos ricos. Para não suceder que eles, por sua vez, a sua facção fala assim: agora vai ter a festa na minha casa, final de semana que vem na minha casa. Eu pago tudo, agora é comigo. E te convide que sejas recompensado pelo bem que você fez dos seus amigos. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres. Isso aqui é viver rico. Os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles como te recompensar. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição dos justos. Isso aqui é palavra de reino. Isso aqui não pode ser porque é ruim. É ruim ter um jantar com o pobre. Tem que ter amor aqui. Está vendo como é uma distância de amar? Você consegue perceber como é distante de amar. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, no português mais claro, desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um campo, tenho tanta coisa para viver ainda, minha casa do campo, minha casa da floresta, tenho tanta coisa para viver, e preciso ir vê-los. Rogo-te que me tenhas, me desculpa, viu, porque hoje não vai dar. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me, está tão difícil aqui na minha casa, eu preciso cuidar da minha mulher, preciso ter um tempinho com ela, um carinho de café. Eu me casei, eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas. Irado, Deus estava irado com gente que não ama. Ama a si mesmo, ama o que tem, mas não ama a Deus. Cuidado para você não achar que ama a Deus e está longe de Deus. Cuidado, filho. Se isso não é uma realidade para você, ninguém nasce do dia para a noite e começa a viver o amor profundo desse jeito. Amor por Deus envolve renúncia. Em primeiro lugar, de tudo que você tem. Ele vai dizer isso depois. Depois ele diz: Senhor, tenho feito como me mandaste, fui para as cidades, chamei os coxos, aleijados, chamei todo mundo, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos atados, obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, Deus, que é o céu cheio. Mas muitos que são convidados não honram o convite. Não estão nem aí para o convite. Quer viver sua vida, quer continuar se excusando, se desculpando. Essa semana não posso por causa disso, essa semana que vem não posso por causa daquilo. Raramente você não me vê aqui, raramente você não me vê todo dia engajado na obra de Deus. Todo santo dia. Porque é duro para mim ficar 7 horas, o meu recorde foi 7 horas, numa sala fazendo uma cura de alguém. É para isso que eu consigo. É assim que eu estou construindo coisas no céu. Eu não estou construindo coisas aqui no céu. Pastor, você não está nas nações ainda, eu tenho chamado. Ele ainda me quer pregando para executivo. Enquanto ele quiser pregando para executivo que eu vou pregar. Essa semana ali eu preguei para alguns. É isso.
Porque você sabe que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Que duro isso. Convidado não é digno, porque pede desculpas. Tudo é desculpa. Desculpa. Olha, hoje eu estou na festinha, hoje eu tenho não sei o quê. Querido, você está vivendo isso ainda? Que menino que você é. Eu preciso dizer isso. Se alguém vem a mim, versículo 26. Eu vou ler o 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse. Não adianta, querido. Jesus não é das multidões. Escute isso. Nós queremos, buscamos, jejuamos por multidões. Jesus não é uma pessoa de multidões. Ele quer a casa dele cheia. Mas o convidado precisa ser digno para sentar na mesa. E a dignidade de um convidado é o cálculo que ele faz sobre o valor de amor que tem Deus para ele. Se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, isso aqui não é figurativo, é real. E mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu filho, o meu discípulo. Não pode ser. Esse aqui é o preço. Você está aqui dentro hoje? Esse é o preço. Agora a pergunta é: está disposto a pagar? Não responda. Avalie-se assim mesmo. Discina o corpo. Discina você com relação ao corpo. Está disposto a pagar um preço alto como esse? Vai começar muita renúncia. Porque se você falar para Deus, eu estou disposto, Ele vai te pedir tudo. Deus já me pediu tudo e mais um pouco. E o sacrifício de ontem não vale para hoje. E não adianta que não é assim. É todo dia, toda hora. O Senhor quer adoradores. Amém. Que o adorem em espírito e verdade. Espírito e verdade custa tudo. Não custa um pouco. Não adianta a gente viver essa vida assim, de romance. Eu fico namorando o reino. Namoro com o reino não funciona. O reino só se dá em casamento. E casamento é compromisso de pacto. Não é mais brincadeirinha. Então, a partir de hoje, eu estou trazendo uma palavra que Deus mandou trazer para crescer você. Se eu estou falando que eu tenho filhos aqui, os filhos vão ter que crescer na marra. A força que seja. Mas vai crescer. Porque depois que eu pego uma palavra dessa, queridos, essa palavra já está empurrando você para o lugar. Não tem jeito, não vai ter mais jeito. Entenda isso. E vou dizer outra frase forte: não vai aguentar. É o fato. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós pretendendo construir uma torre, não se aceita primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Nós começamos a construir algo aí. Você vai concluir ou você vai chutar o balde e vai fazer xixi fora da bacia? Desculpa o português. Desculpa o português. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos que a viram zombem dele. Olha isso aí, ela começou a construir um ministério, aí caiu, se corrompeu, prostituiu, agora está dividindo, agora divide igreja, agora faz não sei o que, faz não sei o que lá. É isso que você quer ser? É esse o emblema que tem que levar as suas costas? Ou você quer ser alguém que morre pelo corpo, que se dá pelo corpo, que ama o corpo, que ama o irmão, que mostra que ama a Deus pelo amor que você demonstra pelo teu irmão? Pedro, você me ama? Passei das minhas ovelhas. Você me ama mesmo? Então se dá pelas minhas ovelhas, Pedro. Porque enquanto você não me der, você não me der se der por elas, você não está se dando por mim. Você não morre por mim. Só morre por mim quem primeiro morre pelo irmão. E querido, se você não começar aqui hoje a amar irmão, acabou para nós, acabou tudo aqui. Acabou, não adianta nada. É tudo farofinha, é tudo uma conversinha para inglês ver. Está feio o negócio, filhos. Acabou, não tem mais tempo. Vamos. Desperta a Tupidamas e Deus te levantará. Chegou a hora do despertar de Deus. Acabou o tempo da gente viver algumas coisas. Me desculpe aqui, me desculpe ali. Calculou o preço é alto. O preço não é brincadeira, não. O preço é tudo. O preço é de amor. Não é preço de obrigação. Obrigado não faz coisa alguma. Escuta o que eu estou falando para você. O obrigado vai falhar, mas o que ama não falha. Glória a Deus. Quem ama não falha. Mas quem está obrigado, está aqui, está por obrigado, porque estou aqui por causa da minha escala. Está aqui por causa da sua escala, vai morrer. Escuta, estou falando para morrer, estou profetizando morte na sua vida. Estou falando para morrer espiritualmente, é pior.
Para não suceder que tendo lançado os alicerces não poderão acabar, todos que virem zombem, dizendo: este homem começou a construir, não pode acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular, e com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queridos, não é um evangelho difícil de entender, difícil de viver. Não é difícil de entender, é difícil de viver, muito difícil. É renúncia completa, por amor. Agora, se você não entende a palavra amor, você não renuncia, porque é duro demais. É duro deixar pai, mãe, esposa, filho, tudo por amor a mim, é muito difícil. Nenhum de nós aqui consegue na força do próprio braço. Ou você ama a Deus tão forte que você vive isso para fora, ou a gente não consegue viver. O sal é certamente bom caso ele seja insípido. Como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, frente e morno, não presta para nada. Não presta para mão duro, para lixo, dança no fora. Quem tem ouvidos ouça. E ele fala: eu estou indo atrás de uma perdida. Qual é o pastor que tem uma ovelha perdida? Jesus está sempre em busca da perdida. O ministério dele é buscar as que estão desgarradas. O ministério dele é fazer um rebanho, um pastor. Ele fala para Paulo: Paulo, você me perseguiu. A resposta para o inferno é você perseguindo o inferno e arrancando vidas do inferno, trazendo para o reino. Se nós não estamos engajados na obra do íntimo, esquece, nós estamos na obra errada. Porque o que o Senhor Jesus, a vontade dele, que ele vem fazer, é pregar em outras cidades. Se nós não estamos indo pregar em outras cidades, e ir pregar em outras cidades também não é um fim por si só. O fim por si só é ir pregar em outra cidade por amor ao irmão que está do lado e por amor ao irmão que está distante. Senão não adianta nada, é outra obra vã também. Está entendendo aqui o negócio? E ele fala que ele vai atrás da honra, mas falou assim: qual mulher que tendo 10 dracmas não vai atrás da pedida dentro de casa? Tem gente que está perdido fora e tem gente que está perdido dentro. E ele, para elucidar isso, agora eu vou entrar numa revelação. Vou entrar só na primeira camada da revelação, ou talvez eu entre na segunda. A primeira camada da revelação é que o filho mais novo, ele pede a herança. E o pai dá a herança, o filho mais velho, vamos olhar aqui o versículo, só os primeiros versículos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu os haveres. E dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente, vendo para si mesmo, comeu a herança, o filho mais novo. Nessa história, queridos, o filho mais novo é o filho que vem depois, né? É o último filho que nasce. Dos 12 filhos de Israel, os patriarcas de Israel, nasceu Rúben. Depois de Rúben nasceu, vai entrar na segunda camada de revelação, tá bom? O que Deus está falando aqui é uma coisa eterna. Nasceu Rúben, depois de Rúben veio Simeão, Levi, Judá. Aí veio, por último, lá nos últimos, José, Benjamim, último. Só que ainda José teve filhos, que foram incorporados nas 12 tribos de Israel. José teve Efraim e Manassés. Muito obrigado, vocês estão vendo de Bíblia, estou postando. Tinha Efraim e Manassés. Eram os 12. E aí Rúben e Simeão pecaram. E Levi também. E ele fala: me dá, José, os seus 2 filhos. Jacó vai abençoar as 12 tribos de Israel. Me dá os seus 2 filhos em lugar de Rúben e de Simeão, o primeiro e o segundo filho. E o filho que era o cabeça de José, que Jacó põe a mão direita sobre ele, quem era? Quem era? Muito obrigado, Robertinho. Alguém agora está indo no nível 2. Efraim e Manassés. Não invertido. Assim como Jacó e Esaú. É a glória do segundo filho. Não vou entrar nessa aqui em outra pregação. Mas, o Robertinho já pegou. Ele pegou, Robertinho? O segundo Adão. O segundo filho. Aí ele inverte as mãos. Efraim passa a ser o primeiro filho. Efraim lá na frente vai ser o primogênito. E Efraim, se você se lembra, ele é um gentil. Por que ele é gentil? Ele veio de um ventre egípcio. Sua mãe é Azenate, esposa de José. No ventre de um gentil, traz um filho gentil. Esse não era um filho puro, sangue judeu. Esse era um gentil. Sobre as 12 tribos de Israel reina um gentil. Reina um Efraim. Depois lá na frente, em Salomão, vai acontecer uma divisão. A casa de Israel, a casa do norte, Efraim herda o nome do pai, é o primogênito que pode herdar o nome do pai. Efraim herda o nome Israel. E ele é a casa de Israel agora. Efraim, com a capital em Samaria, onde tinha samaritano. Tem outro mistério aí que eu não posso entrar agora, senão a gente ficou, tá bom? Eu já estou fazendo um parênteses, e vou fechar o parênteses, só porque eu quero te ensinar algo. E Benjamim e Judá ficaram como casa de Judá. Casa de Israel e casa de Judá. A casa de Israel, ela tinha o Jeroboão, todos aqueles reis corruptos do
inferno, e que são os primeiros a ser espalhados nas nações. Quem espalha nas nações vem um rei que espalha nas nações, que é da Assíria, o império assírio, não Síria, a Síria. Um império, um grande império de Senaqueribe, aqueles reis maus, tal, vão lá, espalham e jogam, eles se misturam com as tribos. Há uma mistura, uma prostituição. Quem é o filho mais novo? Efraim. O que Efraim faz? Se prostitui. Com quem? Com as nações. Olha que lindo que é isso. E Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Casa de Israel, as 10 tribos do norte. Casa de Judá, as 2 tribos do sul. Quem ficou com Deus? Judá, o filho mais velho. Quando Deus começa a aceitar gentios, casa de Israel que está espalhada nas nações, quando ele começa a aceitar de volta, que Paulo entende esse mistério, que está lá no livro de Oséias, Paulo fala que eles são gentios, os que foram espalhados, a casa de Israel é gentilizada e ela se distribui nas nações e Deus está indo atrás delas. Quando junta as duas varas de novo, eu vou juntar em Ezequiel 37, a vara da casa de Israel, a casa de Efraim com a casa de Judá, novamente. E onde Deus junta eles? Na cruz de Cristo. A cruz de Cristo junta os povos, nunca mais serão 2 povos, serão um só. Mas quando Efraim volta para casa, a dracma perdida quem era? Judá era a dracma perdida. Ficou dentro da casa, mas não reconhecia Deus. Judá era a casa perdida. Os que estão dentro da casa de Deus hoje, os que estão dentro da igreja hoje, que estão perdidos dentro da igreja. Tem um monte de gente que foi para fora, que se prostituiu, mas quando volta arrependido. É o irmão mais velho, que é Judá, quando vê os gentios chegando, fala: não, esses não são povos. Não se mistura. Samaria é prostituta. Lá quem está lá não é judeu genuíno. Quem está lá não é filho de Deus. Quem está lá é separado. Está vendo como age o perdido dentro da casa? O perdido dentro da casa é aquele que julga o irmão que está fora. O perdido dentro da casa é aquele que julga a parte do corpo que ele não considera como ele. O perdido dentro da casa é o religioso, que persegue, que fala mal, que julga o irmão, que julga a prostituta, que julga a samaritana. O judeu sempre julgou a samaritana. O filho mais velho sempre julgou o filho mais novo. Mas o filho mais novo, que teve problema com prostituta, se prostituiu com as nações, quando ele volta para casa, ele volta arrependido. Você pode dar uma glória a Deus? Está entendendo o que é isso? Mais detalhes sobre isso você vai ver depois quando terminar o livro, porque isso aqui é fundamental para você entender as 2 casas de Israel e entender o que vai acontecer no final dos tempos. Então, queridos, o que está acontecendo aqui, o que nós estamos vendo hoje, é uma igreja que julga como está perdida dentro de casa, porque em vez dela estender a mão para o corpo, ela é como esse filho aqui. Esse filho aí seu, estava tudo morto, se prostituiu. Versículo 28, ele se indignou, ele não queria entrar, sendo porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, olha aqui, nunca me fez um banquete. Versículo 31, então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo tudo que eu tenho. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido nas nações e foi achado. Você pode dar um nome glória a Deus. Qual a função de Deus para você, filho? É a mesma que o Senhor Jesus realizou. Ele quer que você esteja bem com quem está dentro e bem com quem está fora. Ele quer que você esteja bem com o corpo de Cristo. Ele quer que você ame o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Em Romanos, deixa eu ver se eu vou pular algumas coisas aqui. Que horas são? 20 horas e 4 minutos, foi 1 hora exata nesse momento de pregação. Deixa eu ver se eu pulo, se eu avanço, se eu vou, se eu fico. Deixa eu ver aqui. Tem algumas coisas importantes para entrar. Romanos capítulo... Não. Pulo ou não pulo? Bora. Vambora? Lucas 8. Só um pequeno sentido. Ainda bem que tem filho da casa que não está perdido. Lucas 8, 35. Os que falam assim, roubam de um que me deu para escutar, estão aqui, ó. Jesus vai lá, passa por outra cidade, expulsa o demônio gadareno. Do gadareno. Ele quer ganhar a cidade. Posso ouvir um amém? Jesus está indo aonde? Amém. Lá em Catar, lá onde tem um monte de demoniados. Então saiu o povo para ver o que se passara, versículo 35. E foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos
rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Por que esses homens mandaram Jesus embora depois de um milagre desse, de expulsar um demônio desse, de legiões de demônios? Você sabe por quê? Porque os porcos deles foram precipitados por abaixo. Porque aquilo que eles tinham de posse fez com que eles não amassem Jesus o suficiente para se renderem a Ele. Vocês estão comigo? Estão me entendendo? Será que nós amamos Jesus o suficiente para nos rendermos por Ele? Com as posses, com as coisas que temos? Ou nós estamos ainda dando desculpinha para Deus? Esses aqui, essa cidade inteira deu desculpa para Deus. Uma cidade inteira, Samaria inteira se converteu para uma mulher. Uma cidade inteira de Gerazenos não se converteu, porque eles eram donos de muitos porcos. Estão comigo? Estão me entendendo aqui? Como é duro. Às vezes que a gente se bate no Evangelho, mas dentro da casa nós estamos perdidos, nós estamos perdendo desculpas, ou se desculpando muito facilmente. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era da cidade. Ele fala: minha filhinha de 12 anos está mal, vem me ajudar, Jesus. O Jairo é das dracmas que estão dentro da casa, mas não está perdido. Está comigo aqui. O Jairo é da sinagoga dos judeus. O Jairo era chefe da sinagoga, você está em Marcos capítulo 5. Mas no meio do caminho tem uma mulher desclassificada que era considerada impura pela lei, com fluxo de sangue hemorrágico. Ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela, porque qualquer que tocasse nela seria impuro. E essa mulher fala: mas se eu apenas, ela ouviu dizer que se tocasse na veste de Jesus, ele sairia poder. E então ela vem passando no meio da multidão fraca, 12 anos de hemorragia, que imagina quanto sangue se foi. Uma mulher fraca no meio da multidão, mas tem gente que está no meio da multidão e que toca Jesus de um jeito especial. Amém, queridos? Você pode estar aqui, eu posso estar falando para, sei lá, 30, 40 jovens, não sei quantos. Meu Deus. Mas pode ser que essa palavra atingir um hoje. Esse um que atingir é uma samaritana. Esse um que atingir é um Jairo. Esse um que atingir é uma mulher. Glória a Deus. Uma pessoa dessa, Deus pode mudar uma história. Ele só precisa de um. Ele precisa de um coração entregue e disposto. Não está nem aí que ela está desclassificada, que ela está impura. Mas ela na raia, ela toca, ela arranca poder. Glória a Deus. Ela arranca poder e fala: alguém tocou em mim porque me saiu poder, mas e Pedro, os discípulos falam: mas tem uma multidão te apertando, Jesus. E você fala: mas a multidão pode estar à volta. Deus não trabalha com multidão, Ele trabalha com um. Glória a Deus. Ele trabalha com uma. E que sabe, trabalhe com todos vocês que estão vindo nessa noite. Tomara que Ele trabalhe com você, que seja com você que Ele está chamando hoje. Ele já tirou para tocar poderoso nele, tocar fundo nele. O Jairo está descendo da polpa da sinagoga. Tem gente que viu um cego ver João 9, o filho que era cego, mas por causa da glória da sinagoga, ele não quis reconhecer que Jesus é o Cristo, que abriu o olho do filho dele. Quantos do reino hoje têm vergonha de Jesus? Estão no reino, mas lá fora vivem pior do que o diabo. Por quê? Estão falando: me desculpa, Senhor, é muito difícil ser crente, é muito difícil ser cristão, mas tem gente que vale a pena. E vem pessoas desencorajar você do caminho de Deus. Elas vêm te jogar sujeira nos ouvidos. O Renan abriu falando sobre isso. Ela vem jogar sujeira no seu ouvido para você ouvir e se tornar pior do que ela. Engravidade, coisas horríveis. Vem aqui no meio do caminho e fala assim: Jairo, deixa o mestre aí, porque sua filha já morreu, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer aí. Aquele lá já errou, não tem mais o que fazer. Aquele caiu, não tem mais o que fazer. Aquele pisou na bola, não tem mais o que fazer. Esse aí falou mal de mim, eu não vou mais falar com ele, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Jesus fala assim: calma. Não temas, creia somente. Eu estou indo lá resolver. Jesus está indo resolver com quem não para de crer, quem não tem medo. Eu vou lá resolver. E tem uma menina dormindo. Thalita está dormindo. Ele não chama todos.
Porque nem todo mundo pode contemplar milagre. Ele tem 12 discípulos, mas ele pode confiar em quem se viu mais. Em Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Não é com todo mundo que ele vai mostrar o segredo. Não é todo mundo que entra naquele lugar e vê como Jesus ora. Eu posso imaginar como ele orou, porque Pedro, quando entra para ressuscitar a mulher que está a Dorcas, ele ajoelha no chão. Eu sei que Jesus deve ter ajoelhado nesse dia. Ah, o Senhor quer levar a gente num lugar muito mais profundo, mas nós ficamos presos em bobeirinhas, em divisõezinhas, em facções. Eu quero mostrar um caminho mais excelente, mas eu não posso. E então ele entra lá e fala, não, ela está morta, mas ela dorme. E as pessoas riem dele. Riem, porque eles já não têm mais fé. As pessoas já estão rindo do avivamento da casa firme. Elas já estão rindo de quem nós vamos ser. Elas já estão rindo que nós vamos mesmo arrebatar as nações a roubo. A roubo no poder de Deus. Aliás, nós já vivemos poder aqui. Você já viu cego ver, surdo ouvir? Eu sempre te lembro disso. Sabe por que eu te lembro dessas coisas, filhos? Vocês entraram comigo, quem estava comigo lá no Aviva Sul? Quem foi comigo no Aviva Sul? Levanta a mão, deixa eu levantar. O Aviva Sul, vocês viram o céu desse lugar e curar quase todas as pessoas. Só não curou a Maria. A Maria, ela levantou tetraplégica. Ela sentou, que já é um milagre. Mas ela não levantou completamente, ela não saiu andando. Mas eu vi câncer desse tamanho sumir na mesma hora diante dos meus olhos. Nós vimos os surdos ouvir, nós vimos a transferência de unção. Você já viu o avivamento? Isso é avivamento. Mas ainda, nós às vezes nos enganamos com tantas bobagens. Por isso que eu puxo você, traz a memória que te traz a experiência. Para de dar memória para aquilo que te joga para baixo. Traz a memória aquilo que você fala assim, nossa, é mesmo, né? Eu já vi. Jesus quer ressuscitar você. Jesus nessa noite quer ressuscitar o seu grupo. Jesus nessa noite quer ressuscitar a paixão. Jesus nessa noite quer ressuscitar o amor. Ele quer dizer, precisa amar, porque se não amar não vai aguentar. Precisa amar o que persegue, precisa amar o inimigo, precisa amar. Sabe por que eu tinha voz no sonho? Porque eu amo os meus inimigos. E oro por aqueles que me perseguem. Está aqui a arma poderosa da guerra. Eu estou falando para você. Eu estou te dando uma arma hoje. Você só pode usar ela com amor. Glória a Deus. Sem amor, você é presa fácil dos feiticeiros. Se você jogar no jogo do feitiço, o feitiço, qual que é a maldição que não pega? Maldição sem causa. E se tem causa? Aí tá ruim, né? Tá ruim, né, Robertinho? Qual é a maldição com causa? É quando você gerar causa para ela. O diabo está louco para dar uma chance na sua vida. Sabe qual a blindagem do céu na sua vida? Amor. Glória a Deus. É amor. Essa é a linguagem que o diabo não entende. Ele fica louco. Quando ele ouviu minha voz no sonho hoje, ele entrou em polvorosa lá no inferno, porque veio uma voz que carrega amor. Eu estou trabalhando amor no meu coração, foi isso. E maldito do diabo, ele vai ter que engolir. Porque eu vou arrebentar com ele no amor de Cristo, e na minha força. É na força do Senhor dos Exércitos. Amém. A quem ele tem afrontado. Eu comprei a guerra. Comprei a guerra e vou pegar ele. Em amor. Deus quer ressuscitar coisas na sua vida, filho. Ele quer ressuscitar o processo certo dentro de você. Em Lucas capítulo 9, um capítulo para frente, depois ele fazer tudo isso, agora ele fala para os discípulos: vão vocês e façam a mesma coisa. Entrem nas casas, expulsem demônios, curem as pessoas, vão debaixo do evangelho de poder. Eu vou falar uma coisa para vocês: o evangelho do reino tem que ter poder, ok? Se o poder não se manifesta, não é evangelho do reino. Você precisa levar o evangelho do reino. Posso ouvir um amém? Amém. Equilibrado pelo amor. Posso ouvir outro amém? Amém. Amém. Romanos capítulo 14. Romanos 14 é um capítulo que fala das debilidades da fé.
e dos julgamentos. Tem algumas coisas aqui no 14 e no 15. No 14 ele está falando que acolhei o que é débil na fé, que fica discutindo opinião, facção, divisão. Está vendo aqui dissensão? Um crê que de tudo pode comer, o débil come legumes. Só deve comer legumes. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai a propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Note como Deus vai começar a chamar a nossa atenção para cuidar do irmão, para olhar para o irmão, para se importar com o irmão. Se por causa de comida, versículo 15, o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor de Deus, o amor fraternal, o amor de amigo. Se o seu irmão está se entristecendo, é porque você está colocando um peso sobre ele, um peso espiritual. Por causa da comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não faça a sua opinião fazer algum irmão se escandalizar a ponto de morrer espiritualmente. Versículo 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Não escandalize o seu irmão. Nós não podemos escandalizar. Se eu sento numa roda que uma pessoa acha que pode comer, ele não pode comer, e eu como, eu estou escandalizando o irmão. Eu tenho que ter consciência de corpo. Qual é a mensagem de hoje? Consciência de corpo. Eu tenho que ter consciência se você é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar, vai se ofender ou se enfraquecer. Eu vou num lugar, como uma carne que enfraquece, ele toma um vinho na frente dele que acha que eu não posso tomar. E aí ele perece, se escandaliza comigo. Eu estou pecando, não tendo consciência do corpo, não estou preocupado com o corpo, vou perecer. A fé que tens, tem na praticeza perante Deus, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não vem de fé é pecado. Aí ele fala, ora nós somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a quem? Próximo. Agrade a quem? Ao próximo. No que é bom para edificação, porque também Cristo, olha só a frase, não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Caíram sobre mim. Esse versículo é chave da mensagem dessa noite. As injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim. Os que se levantavam contra Deus, eu me interpus no meio. Cai sobre mim. É como Paulo que chega para os irmãos e fala assim, eu quero ser anátema por amor dos meus irmãos judeus. Quero ser maldito por eles. Jesus está se interpondo com que injuriam o céu, com que são inimigos do céu, são inimigos da cruz. O Senhor Jesus está falando, tem um caminho aqui. E na sequência, ele fala assim, ele fala aqui no versículo 9, e para os gentios glorifique a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos aos gentios com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós, os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá na raiz de Jessé aquele que se levanta para governar os gentios, e nem os gentios esperarão. O ministério de Cristo, a vontade de Cristo, era cumprir a vontade de Deus, de ir para aquele que ultrajava a Deus, que falava mal de Deus, que falava mal dos irmãos. E Paulo vai assumir o ministério de Jesus e vai fazer a mesmíssima coisa. Eu vou pular um monte de coisa aqui, vou entrar no final da mensagem agora. Me dá mais 5 minutos, ok? Você aguenta 5? Aguenta, pulei aqui, vou pular isso, é um jump profundo. Você já entendeu o tom da mensagem? O tom da mensagem é eu me colocar a favor dos irmãos, eu amar o corpo, é discernir o corpo. Para discernir o corpo, em 1 Coríntios capítulo 11, eu vou dar um jump poderoso aqui na frente. 1 Coríntios capítulo 11. Eu preciso encerrar nesses versículos aqui. Senão não vai alinhavar o que eu preciso alinhavar. 1 Coríntios 11. Quando, pois, versículo 20, reunidos no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque a comer diz cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. A ceia com vinho e pão, tinha alguns que ficavam doidão no vinho, tinha outros que comiam um monte. Por quê? Porque eles não tinham consciência de corpo, eles não esperavam pelo irmão, eles não tinham consciência de pacto com Deus, eles não tinham consciência de aliança profunda em Deus, eles não tinham essa consciência.
E por isso, tomavam a ceia de qualquer jeito, não esperavam o próximo, eram egoístas, olhavam para si mesmos. E Jesus no versículo dizia: este cálice é uma aliança nova no meu sangue, que fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, sem discernir o corpo, sem discernir o que está fazendo de bem ou mal com relação ao corpo, quando está se doando de verdade pelo corpo, come e bebe juízo para si. E esta é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Não calculou o preço de discernir o corpo no reino. Estão comigo aqui? É nesse instante que em João 13, em João capítulo 13, o Senhor Jesus está fazendo a última ceia com os seus discípulos, e Ele chega no meio deles, no versículo 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? O que o Senhor Jesus estava lavando, queridos? Os pés. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Lavar os pés, em linguagem espiritual, significa limpar a caminhada do seu irmão. Ele fala, porque quem já se banhou, ele fala, estamos lá no corpo inteiro. Ele fala, quem já se banhou, quem já foi batizado, Pedro? Não precisa lavar, senão os pés, porque os pés acumulam sujeira da caminhada. O que o Senhor Jesus está falando assim, em toda a nossa caminhada, Ele fala, quando vocês saírem desse lugar aqui, que vocês estão entendendo o jeito que está acontecendo, se eu sou mestre e Senhor, e eu estou fazendo isso com vocês, façam a mesma coisa. Lavem os pés uns dos outros. O que é lavar o pé do seu irmão, queridos? É você lavar a sujeira da caminhada dele. É você não se importar com que no caminho ele errou com você. É você ir lá e lavar mesmo, porque aqui a gente estava traindo ele, lavou o pé do que vai traí-lo aqui na sequência, que é Judas. Só que é o seguinte, queridos, quando você não tem consciência de corpo como Judas, no momento que Judas pega o pedaço, o bocado de honra, na hora que ele come do corpo, do reino, e ele não quer devolver para o reino aquilo que é de direito do reino, porque ele tem interesses próprios no seu coração, porque ele tem desculpas para as coisas da forma familiar, ele tem desculpas dentro de si. Ele metia a mão nas finanças, ele se preocupava com o seu futuro, ele se preocupava com as coisas dessa terra. Quando ele pega esse bocado e bota para dentro, nesse instante, nesse momento, entra nele Satanás. Há muito crente, queridos, por aquilo que ele quer, e porque ele não quer lavar o pé um do outro, porque ele não quer purificar um ao outro, ele está comendo juízo para si, e está deixando entrar nele influências malignas terríveis. Está comigo? Está me entendendo aqui? Nesse cenário tem uma mulher, em Lucas 7 não precisa abrir, essa mulher é prostituta. E ela é uma prostituta que chega e lava os pés de Jesus com o seu choro. Ela está cuidando dos pés de Jesus, feridos na caminhada. Tem um fariseu religioso que não está se importando mais com o corpo de Cristo. O fariseu está falando, olha esse prostituto, olha aquele que faz errado, olha aquela que faz errado. Ele aponta dedos no corpo, ele fere o corpo, ele apedreja o corpo. O fariseu está lá, todo bonzinho, quase santo, mas ele está ferindo o corpo, está falando mal do corpo, está julgando a mulher, está falando a meretriz. A mulher por si só está falando, Senhor, me perdoa, pelo amor de Deus, eu estou muito seu pecado. Ela lava os pés dele com as lágrimas. Queridos, nós temos que ser como essa mulher, porque cada um de nós aqui temos nossos detalhes, nossos pecados. Todos aqui. Não tem ninguém santo, não tem ninguém bom, não tem um sequer. Ela entra, chora nos pés dele, lava os pés dele, está cuidando assim. Como nós temos cuidado do corpo de Cristo? Com choro, com lágrimas, ou como o fariseu, está vendo? Esse daí é errado, está vendo? Não está vendo o que está fazendo? Olha, ajuda ele, Deus vai pesar a mão naquele. É assim que nós temos feito no corpo de Cristo? Ou nós temos nos compadecer? Jesus fala assim, eu entrei na sua casa, você não me deu água. Eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés, você não me deu beijo. Essa daí, desde que eu cheguei lá no Pai. Quem vai perdoar mais? O que deve pouco, o que deve muito? Ele fala, ajuda o que deve muito.
Ele fala, pois é, ela me deve muito. E ela é muito perdoada, porque ela muito amou. Porque ela muito amou. O que pouco ama, pouco se perdoa. Está comigo aí? Porque em 1 Pedro, capítulo 4, não precisa abrir, diz que o amor de Deus cobre multidão de pecados. Posso ouvir um amém aqui? Glória a Deus. Quer cobrir multidão de pecados? Começa a amar. Glória a Deus. Todos nós pecamos, erramos, vacilamos. Mas se você quer que a graça de Deus, a misericórdia de Deus te alcance, ame, começa a lavar o pé dos seus irmãos. Vamos lavar os pés uns dos outros, amém, queridos? Amém. Eu preciso de você, você precisa de mim. Para encerrar, vou te dar a arma. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Mateus 5,43. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, para que lava eles. Está vendo como você lava? Lava amando o inimigo, lava orando por aquele que persegue e fala mal de você, que se dispôs com você, que traiu você, que feriu você. É assim que você lava ele. Posso ouvir um amém aqui? Ele sujou o pé no caminho, sujou ou não? Sujou o pé? Quando falou mal de você, quando te traiu, quando te apoiou para as costas, sujou o seu pé? Sujou o pé dele? Sujou. Quem vai lavar o pé dele? Comigo, pastor. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Quer ser filho de Deus de verdade? Quer ser corpo? Quer ser reino? Está vendo qual é o preço? Que é alto. Jesus amou e amou até o fim. Nós vamos amar até o fim? Posso ouvir um amém? Estamos juntos nessa? Você tem uma coisa contra mim? Hoje é dia de você me perdoar. Você tem uma coisa contra o teu irmão? Hoje é dia de você me perdoar. Você tem alguém que feriu você, te apunhalou? Hoje é o dia de você amar. Vamos curvar nossas cabeças.